Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Esta sessão que nós acabamos de ler fala sobre a utilidade da disciplina de Deus na santificação daqueles que são feitos filhos de Deus. Após considerar a grande nuvem de testemunhas, ou seja, aqueles que, crentes, enfrentaram oposição por causa da sua fé e venceram, agora o crente é incentivado a não desistir, a perseverar, a seguir em frente. Essa nuvem de testemunhas, como nós já vimos, é composta pelos heróis da fé, como Noé, Abraão, Abel, Moisés e outros, e muitos outros, uma grande multidão de anônimos. No entanto, estes heróis não são vistos como se fosse uma multidão de homens mortos a serem relembrados ou até reverenciados. Eles são mencionados aqui como testemunhas vivas a serem ouvidas. Embora mortos, eles vivem. E o que é dito de Abel, no verso 4 do capítulo 11, pode ser dito de qualquer outro deles. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, ou seja, por meio da fé e não das ofertas, também mesmo depois de morto, ainda fala. Sabe por quê? Porque Deus, o nosso Deus, é o Deus de vivos. Ele não é o Deus de mortos. Quem diz isso? Jesus, em Lucas 20:38. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Analisando a história destes heróis da fé, nós aprendemos que as dificuldades que o crente enfrenta em sua caminhada não são dificuldades apenas externas. O apóstolo Paulo, por exemplo, ensina sobre isso ao dizer que ele tem que enfrentar vários inimigos. Ele enfrenta pessoas que o perseguiam por onde ele passava, e ele ainda tinha que lidar com o famoso e indeterminado espinho na carne. Mas havia um outro problema para Paulo. Ele lidava com as inclinações do seu próprio coração. Ele ainda lidava com as inclinações da carne. Você pode ver isso em Romanos 7, versos 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Você pode ler isso depois. Paulo lutando contra as inclinações da sua própria carne. Após essa introdução, o autor da carta aos Hebreus chama os cristãos à reflexão sobre 4 pontos fundamentais que eu quero mencionar aqui nesta noite. Talvez 2 deles, acredito que vai ser o suficiente pelo tempo que nós temos. Primeiro, quem é o seu modelo de enfrentamento das provações e das tentações para a santificação? Quem é o seu modelo? Segundo, de onde vem o poder para a sua santificação? Terceiro, qual o tamanho do desafio no processo de santificação que você tem que enfrentar? E quarto, como lidar vitoriosamente com a oposição? Primeiro, quem é o seu modelo? O modelo oferecido aqui é Cristo. Olha o que ele diz no verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele aponta que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, volte nos versos 1 e 2. Ele cita nominalmente Jesus. É muito natural, às vezes, nós não sabemos o que fazer em momentos, em situações que tumultuam as nossas emoções. O autor diz para focarmos no que realmente importa. E o foco não pode ser colocado nos opositores. O foco não pode ser colocado nas pessoas, por mais problemas que elas possam nos causar. Porque a Bíblia diz que a nossa luta, a minha luta, a sua luta, a luta do crente não é contra a carne nem contra o sangue. O foco não pode estar no presente século, na linguagem do Novo Testamento, nas circunstâncias, na linguagem de Abacuque no Antigo Testamento. Quer dizer a mesma coisa. No capítulo 3, versos 17 e 18, Abacuque diz assim, olha, ainda que a figueira não floresça e não tinha flores mesmo, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ou seja, ele olha para as circunstâncias e diz, está tudo muito ruim. Todavia,
eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O que está dizendo aqui é que o foco não pode estar nem mesmo dentro de nós, como pretendem os adeptos das técnicas psicológicas, das técnicas motivacionais, por uma razão muito simples: não há nenhum bem intrínseco ou natural no homem. Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 7, verso 18, diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Nem no homem, nem nas circunstâncias, nem em mim mesmo. O ensino da Bíblia é que o nosso foco, que o nosso olhar tem que estar firme em Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo supremo. Temos muitos homens, temos muitas mulheres de Deus que eram semelhantes a nós, com as mesmas fraquezas que temos, e deram testemunho de que é possível vencer, mas só venceram porque confiaram em Deus, como Elias, por exemplo. Tiago, capítulo 5, verso 17, diz que Elias, o grande profeta Elias, que ousou desafiar o rei Acabe, a ímpia rainha Jezabel, 400 profetas de Baal, o grande Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E depois ele orou e choveu. Então Jesus, ele não somente é o exemplo para a nossa fé, mas ele é também o alvo, ele é o objeto da nossa fé. Ele nos espera na linha de chegada. É para ele, e é por ele, e é com ele que corremos. Nós resistimos, nós perseveramos, porque nós queremos conhecê-lo e nos juntar a ele e compartilhar as bênçãos da salvação que ele nos dá. A paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo é enfatizado aqui. A cruz é o maior de todos os exemplos da fé do Senhor, mas também o foco da nossa fé nele. Aqui nós vemos o sangue dele derramado para nos trazer o perdão. Nós vemos a ira de Deus esgotada, lançada toda sobre ele. E por estarmos debaixo dele, encontramos a nossa segurança, a nossa justiça na sua cruz. O autor diz para que você considere aquele que suportou a oposição indevida, não merecia, dos pecadores. O verbo considerar significa colocar algo lado a lado para fazer uma comparação e refletir com cuidado sobre alguma coisa para entender o que é melhor. Mas o que deve ser comparado? O autor diz, aquele que suportou a oposição, Cristo. Coloque qualquer coisa lado a lado com Cristo para comparar. E qual vai ser o resultado desta comparação? Com certeza, o nosso mega sumo sacerdote será considerado superior a tudo e a todos. Cristo será considerado superior, por exemplo, ao legalismo. Será considerado superior às nossas estratégias. Será considerado superior aos sacrifícios. Será considerado superior à religiosidade. Cristo é superior a tudo que já ocorreu, a tudo que existe e a tudo que ainda virá. Ele é o supremo modelo, o supremo pastor, que quando se manifestar te dará a coroa da glória. Pedro nos diz isso no capítulo 5 da sua primeira carta, verso 4. Se você é discípulo de Cristo, então você não deve se espantar de ser perseguido. Jesus disse que seria assim no Sermão do Monte. Mateus 5,11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus avisou aos seus discípulos que eles seriam odiados tanto quanto ele próprio foi. Em Mateus, no capítulo 10, no verso 22, ele diz, sereis odiados de todos por causa do meu nome. De todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Em Mateus 24, verso 9, Jesus diz de novo, então sereis atribulados. E veja, o ódio vai se transformar, vai crescer. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E Lucas faz um resumo. Capítulo 21, verso 17. Todos terão ódio dos discípulos de Jesus. Olha que frase forte que Jesus diz. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Desanimar? Claro que não. Temos Cristo como modelo e garantia da nossa salvação. Qual é a fonte do seu poder para não desanimar? Esse é o segundo tópico desta noite. O verso diz que nós não devemos fatigar, desmaiando
em nossa alma. Por quê? Porque Cristo é a fonte da nossa força. A primeira coisa que aprendemos nessa sessão da carta aos Hebreus é que Cristo é o nosso modelo. Se ele sofreu tanta oposição, não há razão nenhuma para nós esperarmos que os seus discípulos também não sejam perseguidos. Pelo contrário, se não respeitam o chefe, se não respeitam o mestre, se não respeitaram o próprio Filho de Deus, por que respeitariam seus seguidores? A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a razão de ter Cristo como modelo está relacionada à força necessária para o cristão superar as adversidades. A Bíblia ensina que os cristãos são mais do que vencedores, mas não por sua própria força, não por seu próprio poder, não como acontecia, por exemplo, na Fórmula 1, em que os vencedores muitas vezes ganhavam por causa da melhor estratégia. Não, por isso não. O Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 37, diz: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ser mais que vencedor, hypernikomen, é ser o portador de uma vitória inigualável, é ser o recordista absoluto. Mas essa vitória não pode ser alcançada por esforços humanos, mesmo que sejam esforços intensos, porque ela é dada ao crente pela misericórdia de Deus. Mais uma vez, aos Romanos, no capítulo 9, no verso 16, Paulo diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Jesus afirmou claramente que os cristãos teriam dificuldades, que teriam aflições, mas que não deveriam desanimar, porque ele, Cristo, venceu o mundo. João 16. Essas coisas os tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele dá essa vitória aos seus discípulos. Ele dá aos seus discípulos todo o poder necessário para vencer. E que poder é esse? A fé. Só vence o mundo, só não desanima quem tem genuína fé em Cristo. Palavras de João, na primeira carta, capítulo 5, versos 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Eu quero chamar sua atenção para uma palavra que se repete em nossas traduções em Hebreus 12. A palavra é desmaio. Em 12:3, a palavra traz a ideia de, traduzida por desmaio, traz a ideia de não perder a força, de não se sentir enfraquecido como se estivesse doente, sem vigor, até a exaustão, e com isso ficar desanimado e perder a esperança. Outra vez essa palavra aparece em João, capítulo 16, verso 33, onde bom ânimo significa ter muita coragem, encher-se de ousadia. Veja que coisa interessante. Em uma palavra, em uma expressão, traz a ideia de não enfraquecer, de não adoecer. E na outra traz a ideia de ser forte, de ser poderoso. O crente é aquele que não enfraquece e não desiste. É aquele que é fortalecido por Cristo e vence. Toda esta força, todo este vigor vem do fato de que o cristão conhece o seu Senhor. Conhece Cristo, sabe que aquele que começou uma transformação em sua vida não vai deixá-la pelo caminho, não vai deixar a obra inacabada. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, Paulo diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Jesus não vai deixar a tarefa pela metade. Jesus não vai começar a caminhar com você e depois te largar no meio do caminho. Não vai te abandonar. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como os séculos ainda não se consumaram, ele continua conosco aqui, hoje e agora. O crente sabe que aquele que disse que cuidaria de todo aquele que fosse a ele, não vai descartá-lo na primeira ocasião. Jesus diz que todo aquele que o Pai dá a ele, vai a ele. E todo aquele que vai a ele, de modo nenhum, aqui é absoluto, de modo nenhum o lançarei fora. Concluindo, o crente confia e o crente não desanima, mesmo quando o sofrimento é intenso. Sabe por quê? Porque ele sabe em quem ele tem crido. Porque ele tem plena confiança, plena fé de que o seu Senhor o guardará seguro
até o dia final. É interessante que esta expressão que Paulo usa aqui, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Este tenho crido significa uma ação que foi feita de maneira definitiva e plena e que não pode ser mudada. Ele está dizendo que quando eu creio, o Senhor garante que eu pertenço a Ele. E Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cristo é o mesmo do dia em que eu criei. É o mesmo do dia em que eu creio. E é o mesmo do dia em que eu continuarei crendo. Os tempos para mim mudam. Eu criei, eu creio, eu crerei. Passado, presente e futuro. E Cristo nisso tudo é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Por isso o crente não desanima. Por isso o crente sabe que Cristo, o Senhor, é o melhor modelo a ser seguido. Ele não vai mudar. Por isso o crente confia, porque sabe que Ele é poderoso. Ele é a fonte do nosso poder. Ele é a fonte da nossa vitória. Por isso eu creio. Eu desafio você a crer e a continuar crendo até o dia final. Que assim seja.